crianças podem acompanhar suas professoras. Hoje nós vamos meditar em um texto específico sobre a ressurreição. E o texto que a gente vai meditar, que a gente vai refletir, é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler do verso 1 até o verso 11. Primeira Coríntios, capítulo 15, do verso 1 até o verso 11. Primeira Coríntios, capítulo 15, do verso 1 até o verso 11. Todos encontraram? Vamos fazer a leitura alternada do texto? Acho que é melhor. Vamos fazer a leitura alternada. Antes de fazer a leitura, os irmãos querem que liga o aparelho ali? Hoje eu amanheci com bastante frio. Está tranquilo? Beleza. O verso 1 diz assim, leitura alternada. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, queremos ouvi-la, queremos aprender, refletir sobre ela, tirar, ó Deus, aquilo que tem de ensino para as nossas vidas. Por isso, pedimos ao Senhor para nos direcionar nesse momento de reflexão da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, mesmo quem a inspirou, seja nos dado nesse momento para iluminar, para trazer entendimento sobre a nossa mente, para aquecer o nosso coração, para que possamos receber a palavra do Senhor. Uma vez que nós a recebemos, nós possamos colocá-la em prática sobre as nossas vidas. É no nome de Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus queridos, de acordo com o nosso calendário, hoje é o conhecido dia da Páscoa. É claro que para nós cristãos não tem nada a ver com coelhos e ovos de chocolate, embora os ovos de chocolate sejam realmente deliciosos e não há problema nenhum em você comprar esses ovos para sua família, ainda mais se você se lembrar do seu pastor no horário da compra e trazer um para ele. Para nós cristãos, o domingo da Páscoa ele tem a ver realmente com a ressurreição de Jesus, como concretização da sua obra realizada na cruz do Calvário. É isso que nós cristãos celebramos nesse dia, no domingo da Páscoa, e é isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Levantamos hoje, nos dedicamos esse momento do nosso dia para estarmos aqui, para celebrarmos esse momento da ressurreição, celebrarmos a ressurreição de Jesus. Existe dentro da fé cristã muitas doutrinas que são inegociáveis, e uma dessas doutrinas é a doutrina da ressurreição de Jesus. Em outras palavras, não dá para ser um cristão, um genuíno seguidor de Cristo ou um verdadeiro discípulo de Jesus se a gente não crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que, consequentemente, nós também iremos ressuscitar quando Ele voltar. É importante dizer isso porque existem muitos ataques contra essa doutrina nos nossos dias, mas nós cristãos precisamos continuar firmes.
e professando aquilo que as Escrituras ensinam. E o que as Escrituras ensinam? Que o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele ressuscitou ao terceiro dia. É sobre essa verdade da ressurreição de Jesus que o apóstolo Paulo vai defender e vai argumentar em todo o capítulo 15 da sua carta aos Coríntios. A doutrina da ressurreição, ela era um assunto de debate na igreja de Corinto. Havia naquela igreja alguns cristãos que não aceitavam a realidade da ressurreição de Jesus. Infelizmente, esse pensamento ele era muito comum no mundo grego-romano. O pensamento que reinava naquela época era o de que a morte era um fim. Então, você morreu, acabou. E, na verdade, isso não mudou muito desde o primeiro século. Hoje, infelizmente, essa mesma visão ela é mantida por muitos daqueles que são céticos à palavra de Deus. Existe uma filosofia por aí chamada existencialista, que ela acredita, o existencialismo, que acredita que uma vez que você morreu, acabou. Você deixou de existir, não tem mais continuidade. Eles não acreditam nem em imortalidade da alma, e muito menos em alma. Eles não acreditam nada em metafísico, além do físico. Havia também, no contexto da igreja de Corinto, alguns que acreditavam na ressurreição de Jesus. Mas o que esses faziam? Eles negavam a futura ressurreição do corpo, quando Cristo voltar. Então, para esses, eles não tinham problema em dizer, olha, Cristo de fato deve ter ressuscitado dentro dos mortos. A gente acredita nisso. Mas daí, dizer que o cristão um dia também vai ser ressuscitado dentre os mortos, é algo impossível de ser aceito. Ou seja, a ressurreição de Jesus a gente não tem problema. Agora a nossa, aí já é outros 500 e a gente tem sérios problemas com isso. Essa ala da igreja de Corinto também pensava desse jeito. E por que isso acontecia? Porque esses cristãos, especificamente, eles bebiam nas fontes da filosofia grega, que, na verdade, via a alma como boa, como algo imortal, mas eles olhavam para o corpo, a matéria, e viam, olha, a matéria é ruim. Então, eles acreditavam que quando você morre, na verdade, a sua alma ela está sendo libertada da prisão do corpo. E para eles era inconcebível essa ideia de que depois voltaria a encarnar novamente, no caso da ressurreição, ou até mesmo encarnação, e por aí vai. Então, para eles era inconcebível essa realidade. Para eles era intolerável e era absurdo pensar na ideia da ressurreição. A gente tem um exemplo disso quando Paulo vai pregar em Atenas. Lá em Atos 17, verso 32, a gente tem o apóstolo Paulo pregando para os filósofos da época, os estoicos e os epicureus. E naquela pregação do apóstolo Paulo, ele começa falando sobre a criação, sobre a soberania de Deus, e ele chega no momento a falar sobre a ressurreição. E quando ele fala da ressurreição, os filósofos dali, olha, acerca disso a gente para te ouvir em um outro momento. Eles até acharam que a ressurreição era uma outra deusa que o apóstolo Paulo iria falar para eles. É porque era inconcebível a ideia de ressurreição. A igreja de Corinto era uma igreja que havia sido plantada no contexto da Grécia. Então era uma igreja que bebia muito nas fontes da filosofia daquela época. Ciente de todo esse cenário, o que o apóstolo Paulo vai fazer? Ele então dedica um capítulo inteiro da sua carta para que ele venha corrigir, para que ele venha responder, e ele venha argumentar sobre a necessidade e a essencialidade da ressurreição de Jesus na fé cristã, e as suas implicações para a nossa ressurreição também. Esse capítulo ele está dividido em 4 partes principais. É o maior capítulo da carta, é o maior argumento do apóstolo Paulo está inserido aqui. Às vezes a gente fala, não, o apóstolo Paulo debate muito sobre falar em línguas. Não, o que ele mais debate aqui, o que ele mais argumenta é sobre a ressurreição. Esse é o maior argumento dele dentro da carta. E está dividido em 4 partes principais. Primeiro, a gente tem do verso 1 ao 11, o texto que nós acabamos de ler, um argumento do apóstolo Paulo em favor da ressurreição de Jesus. Depois do verso 12 até o verso 34, nós temos um argumento em favor da nossa própria ressurreição. Então o apóstolo Paulo diz, olha, uma vez que Cristo ele ressuscitou dentre os mortos, a gente tem uma implicação. Qual que é a implicação lógica? Nós também iremos ressuscitar dentre os mortos. E a gente tem, do verso 35 ao 49, uma explicação sobre a natureza do corpo ressurreto. Como que vai ser o nosso corpo? O apóstolo Paulo dedica dentro dessa parte explicações para dizer como que acontecerá a nossa ressurreição. E por fim, do verso 50 ao 58, o apóstolo Paulo vai concluir o assunto. E a gente sabe que o apóstolo Paulo conclui com maestria aquilo que ele iniciou no verso 1 desse capítulo. Esse texto, então, do verso 1 até o verso 11, ele nos permitirá analisarmos alguns elementos que são essenciais da doutrina da ressurreição de Jesus
para a fé cristã. Eu quero pensar com vocês acerca desses elementos nessa manhã. Em primeiro lugar, do verso 1 até o verso 2, nós podemos aprender que a doutrina da ressurreição de Jesus, ela é central à nossa fé. Ela tem centralidade na nossa fé. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz nesses 2 versos. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. O que o apóstolo Paulo vai fazer nesses versos aqui? Aqui nesses versos, o apóstolo Paulo ele começa a enfatizar para a gente o quanto é central a doutrina da ressurreição dentro do evangelho de Cristo, o evangelho que chegou a cada um de nós. O destaque inicial que o apóstolo Paulo vai fazer aqui é que esse evangelho que fala de Cristo, que fala da sua morte, que fala da sua ressurreição ao terceiro dia, ele também foi pregado pelo apóstolo Paulo aos coríntios e ele foi aceito pelos coríntios quando o apóstolo Paulo chegou naquela cidade para lhes pregar o evangelho. Então, o que poderia se esperar da parte desses cristãos é o quê? Que eles continuassem firmes nesse evangelho e que não se afastassem dessa verdade como se fosse uma opção a ser tomada por um cristão. A ideia do apóstolo Paulo é: vocês receberam o evangelho como pacote fechado, como pacote completo. Então agora vocês não têm a opção no decorrer da caminhada de vocês de dizer: olha, a partir de hoje eu não vou crer mais na ressurreição de Jesus. Eu até acredito na morte dele, eu até acredito em outras realidades referentes ao evangelho, mas essa área do evangelho aqui eu não vou aceitar ela para a minha vida, eu não quero mais acreditar nisso. O apóstolo Paulo diz: olha, é complicado essa posição de vocês, porque vocês receberam o evangelho dessa forma e é esse evangelho que tem transformado a vida de vocês. Caminhar para um outro tipo de evangelho ou particionar o evangelho de Cristo chega a ser uma contradição para a vida de vocês e para a fé cristã de vocês. Por que isso deveria ser assim e ainda deve ser assim nos nossos dias? Meus irmãos, o evangelho ele apresenta um Salvador que não foi meramente morto. Ele apresenta um Salvador que morreu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Um evangelho que nos apresenta um Salvador, um líder que apenas morreu, ele nos apresenta um Salvador fraco, um Salvador que não salva ninguém. Um pretenso Salvador morto, ele não passa de um Salvador fraco e impotente. E esse não é o evangelho de Cristo e não era o evangelho que o apóstolo Paulo pregou aos cristãos de Corinto. Qual que era o problema da igreja de Corinto? Estavam se afastando daquele evangelho que o apóstolo Paulo havia pregado para eles. O que era comum nas igrejas que o apóstolo Paulo havia plantado. A gente encontra essa mesma realidade em Gálatas. Quando o apóstolo Paulo diz para os cristãos de Gálatas: eu estou estranhando a posição de vocês. Vocês estão se afastando muito rápido do evangelho que eu preguei para vocês. Mas ele diz: olha, ainda que um anjo, ainda que qualquer um venha pregar um evangelho que seja diferente, que isso seja anátema, que seja maldição. Não aceite esse tipo de evangelho. Não abra mão de partes do evangelho na caminhada de vocês. Vocês precisam receber o evangelho completo, o pacote completo. E dentro do pacote completo está a ressurreição de Jesus. Sem a ressurreição, a gente tem um evangelho que não é um evangelho que salva as pessoas. Paulo, ele anunciava Cristo e o seu evangelho como o poder de Deus. A gente encontra o apóstolo Paulo fazendo isso na sua carta aos Romanos. Lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, ele diz: olha, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele apresentava um evangelho que era o poder de Deus. E ele deixava muito claro que, de fato, Jesus morreu. Mas morreu com um propósito bem claro para nos substituir na cruz do Calvário. De se fazer pecado por nós e também de nos salvar da ira de Deus. Porém, Paulo destacava que Jesus, o Filho de Deus, e a morte não poderia vencer. Como não venceu? Como destaca o reverendo Hernandes Dias Lopes, a cruz de Cristo sem a ressurreição é um símbolo de fracasso e não de vitória. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, a gente tem aqui um símbolo de fracasso para a fé cristã. Nada mais é do que fracasso para a fé cristã. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, fracassou o nosso Salvador e aquele que lidera a fé cristã. A gente pode até debater pontos que são essenciais da fé cristã. Existem elementos da fé cristã que são abertos a debate. Por exemplo, existem doutrinas, se é que a gente pode chamá-las de doutrinas dentro da escatologia, que elas são abertas para debates. A gente conhece uma
do livro do Apocalipse, que é sobre o milênio. A gente tem um único texto na Bíblia que fala sobre o milênio de Cristo. A gente não sabe se esse milênio é literal, se esse milênio vai acontecer depois da vinda de Cristo, se esse milênio já foi implantado na vinda de Cristo. É claro que a nossa teologia reformada adota que esse milênio já está em vigor, não é um milênio literal, mas a gente não pode bater o pé e dizer, olha, é isso e acabou. É um texto aberto para que a gente possa ter possibilidades de doutrina. Agora, o que a gente não pode fazer é colocar em debate, como sendo falso ou verdadeiro, uma doutrina que é central à fé cristã. E é esse o ponto que o apóstolo Paulo está inserindo e argumentando para a igreja de Corinto. Olha, vocês podem debater outras questões da fé cristã. Agora, debater a ressurreição de Cristo é impensável para a fé cristã. Não dá para fazer isso. Um Cristo que só morreu, foi vencido pela morte, vai salvar quem? Vai ser bênção para quem? Vai garantir vida eterna para quem, se ele não garantiu para si mesmo? Se ele não teve vida para si mesmo? Teve que morrer e não conseguiu vencer a morte. É um Cristo mais fraco do que a própria morte. Esse é o argumento, essa é a tônica do argumento do apóstolo Paulo, sendo inserida aqui para os cristãos de Corinto. E Paulo está espantado, dizendo, olha, vocês se afastaram muito rápido do evangelho que eu preguei para vocês. Vocês receberam ele dessa forma, mas agora vocês já estão com uma mentalidade diferente acerca do evangelho. O que a gente pode aprender desse primeiro elemento que é essencial dentro da ressurreição, dentro da doutrina da ressurreição de Cristo? Aqui a gente pode aprender que nós precisamos estar diariamente apegados ao evangelho de Cristo, ao genuíno, ao puro e ao simples evangelho. Não só apegado a uma parte do evangelho, mas ao pacote completo. E dentro desse pacote, a gente precisa aceitar que a ressurreição de Jesus, ela faz parte. Meus irmãos, se Cristo não ressuscitou dos mortos, a verdade que teremos é que não temos boas novas para vivenciar. E nós não teremos boas novas para anunciar a esse mundo. Nós nos assemelharemos às outras religiões que até possuem líderes, mas qual é a realidade dos seus líderes? Eles estão mortos. O cristianismo ele é diferente de todas as religiões. Você pode visitar o túmulo de Buda, você pode visitar o túmulo de Maomé, de Allan Kardec e de outros líderes religiosos que tem por aí. Mas visita o túmulo de Jesus e você vai ver que o corpo dele não está lá. Essa é a diferença da fé cristã. O líder da fé cristã, ele morreu, mas ele ressuscitou dentre os mortos. E isso é essencial à nossa fé. Isso é central ao evangelho de Cristo. E a gente não pode abrir mão desse pacote. Eu sei que a gente vive em um período onde o ceticismo tem crescido e onde muitas dúvidas são colocadas acerca da ressurreição de Jesus. É só chegar a época da Páscoa, chegar a época do Natal, e a gente conhece os jornais por aí que começam a trazer artigos que colocam polêmicas acerca da morte de Jesus e da sua ressurreição. Mas o que nós precisamos fazer como cristão? O evangelho que eu recebi foi esse. E o evangelho que transformou a minha vida anunciou um Cristo que morreu com um propósito, mas ao mesmo tempo, esse mesmo Cristo venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele vive pela eternidade afora. Ele é Senhor e Rei da minha vida. A gente precisa ter esse pacote para a nossa vida. Pacote completo do Evangelho. Isso é essencial dentro da doutrina da ressurreição de Jesus. Em segundo lugar, do verso 3 até o verso 4, nós iremos perceber que a doutrina da ressurreição de Jesus, ela é também inseparável do ensino das Escrituras. Então, em primeiro lugar, ela é central à nossa fé, mas em um segundo momento, ela é inseparável dos ensinos das Escrituras. A gente vai encontrar isso do verso 3 até o verso 4. O apóstolo Paulo continua o seu argumento e ele diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Qual que é o foco do apóstolo Paulo aqui? É lembrar os cristãos de Corinto, e consequentemente nós, nos nossos dias, que as Escrituras, e nesse caso aqui era o Antigo Testamento que o apóstolo Paulo estava se referindo, fala do sofrimento e da ressurreição de Jesus. E é claro que o Novo Testamento, que estava em composição, também registrava a ressurreição de Jesus, falava da ressurreição de Jesus. Portanto, à luz das Escrituras, a morte de Cristo ela não é um acidente de percurso em seu ministério. Isaías 53 destaca bem isso para a gente.
É o texto que fala sobre a morte de Jesus. Parece que o profeta Isaías estava aos pés da cruz, e ele deixa muito claro nesse texto que havia um propósito da parte de Deus, que o servo sofredor passasse por toda aquela realidade ali na cruz do Calvário. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou também, conforme as Escrituras prediziam. Lá em Atos 2, do verso 25 ao 31, o apóstolo Paulo, citando o Salmo 16, o salmo que a gente leu na abertura do nosso culto aqui nessa manhã, ele fala para o povo que estava ali em Jerusalém da ressurreição de Jesus. Ele diz: olha, Davi havia falado, anunciado sobre a ressurreição de Jesus, que o santo do Senhor, o seu corpo, não veria corrupção, não seria deixado ali morto. O próprio apóstolo Pedro fala sobre essa realidade no dia de Pentecostes. O próprio Jesus, após a sua ressurreição, ele descreveu essa mesma verdade aos discípulos no caminho de Emaús. A gente conhece aquele texto. Jesus, logo após a sua ressurreição, ele aparece para 2 discípulos que estavam para o caminho de Emaús, e ele faz uma releitura do Antigo Testamento, passando pelos profetas e dizendo: olha, tudo falava de mim, tudo apontava para mim, e apontava para a minha ressurreição. Jesus faz um ensino para aqueles discípulos ali, e ele aponta: olha, o Antigo Testamento anunciava a minha ressurreição. E no decorrer do seu ministério, a gente encontra o próprio Jesus comparando a experiência de Jonas, de ficar 3 dias dentro do ventre do peixe, com a sua experiência dentro do túmulo e ressuscitado ao 3º dia, a sua ressurreição dos mortos. Então, meus irmãos, a nossa crença da ressurreição de Jesus, ela não é incompatível com o restante do ensino da palavra de Deus. E esse é o argumento que o apóstolo Paulo vai colocar aqui. Olha, além do evangelho que eu anunciei para vocês, o pacote que fala da morte e da ressurreição de Jesus, aquele evangelho que eu anunciei para vocês, ele não é diferente do pacote das Escrituras. Aquilo que o Antigo Testamento já falava, se cumpriu na pessoa de Cristo. O plano eterno da Trindade para a obra redentiva do nosso Salvador foi de que ele morresse, mas que, após a sua morte na cruz do Calvário, que ele também venceria a morte, e ele fosse ressuscitado dentre os mortos, assim como ele foi. O Antigo Testamento já anunciava essa mesma realidade. E aqui fica claro para a gente qual que deve ser a nossa postura como povo de Deus. Se o Evangelho ele precisa ser recebido por nós como um pacote completo, com a Escritura não é diferente. Toda a palavra de Deus ela precisa ser recebida por nós como um pacote completo. Eu costumo dizer que não tem nenhum autor do qual a gente lê o seu livro e compra o pacote completo e concorda com tudo. Mas com a Bíblia, meus irmãos, a gente não tem essa possibilidade ou essa prerrogativa. Ou você compra o pacote completo, ou você elimina o pacote completo. Por mais que a gente tenha aí argumentos contra a ressurreição de Jesus, não dá para dizer eu creio nisso, mas eu deixo de crer nisso aqui. A gente encontra Deus nas Escrituras sendo um Deus soberano e um Deus que opera milagres. Ressuscitar Jesus não foi algo difícil para o nosso Senhor. Ele tinha poder também para fazer isso. E Ele teve poder para fazer isso e Ele fez isso. Nós precisamos comprar o pacote completo da palavra de Deus. Não há essa ideia de que eu compro parte aqui, essa parte aqui eu ignoro, isso aqui eu não aceito para a minha vida, isso aqui para mim é difícil colocar em prática nos nossos dias. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Olha, vocês receberam o Evangelho, pacote completo. As Escrituras também, ela fala sobre a ressurreição. Logo, vocês têm um pacote completo na vida de vocês. E se vocês começarem a dizer que Cristo não ressuscitou dentre os mortos, vocês estarão em contradição ao Evangelho e estarão em contradição à própria Escritura. Vocês estarão andando de modo contrário às Escrituras, à palavra de Deus. Em terceiro lugar e último, a doutrina da ressurreição de Jesus ela é amparada por fatos históricos. Então ela é central à nossa fé, ela é amparada pelas Escrituras, ela foi prescrita e anunciada pelas Escrituras, e por fim, ela é amparada por fatos históricos. A gente tem fatos históricos para argumentar sobre a ressurreição de Jesus. A gente vai ver isso do verso 5 até o verso 11. Primeiro a gente vai ver do verso 5 ao 7, que diz assim: e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. O foco desses versos aqui é esclarecer um argumento de peso sobre a ressurreição de Jesus. Qual que é esse argumento de Paulo? Jesus foi visto após a sua ressurreição, por uma lista impressionante de testemunhas.
não apenas os apóstolos, mas um grupo de 500 seguidores de Jesus o viu ressuscitado dentre os mortos, além de Tiago, o próprio irmão de Jesus. Olha a lista que o apóstolo Paulo está apresentando. Olha o quanto que essa lista é impressionante acerca da ressurreição de Jesus. Foi visto pelos apóstolos, por 500 pessoas, e depois foi visto por Tiago, o próprio irmão de Jesus. E percebam que o destaque do apóstolo Paulo é que a maioria dessas testemunhas, elas estão vivas. Ele chega a dizer, no final do verso 6, que alguns já dormem, e aqui é um eufemismo para falar sobre a morte, mas boa parte daqueles que haviam presenciado a ressurreição de Jesus estavam vivos. Ou seja, aqueles que estavam com dúvidas lá em Corinto, poderiam questionar as testemunhas e decidir por si mesmos se elas eram dignas de crédito ou não, se a ressurreição era verdade ou não, se Paulo estava falando uma mentira ou não. Paulo coloca para eles a possibilidade da dúvida. Olha, vai lá, pergunta a eles, pergunta aos apóstolos, pergunta a esses dos 500 aí, eles viram Cristo ressurreto, pergunta ao próprio irmão de Jesus, vê se o que eu estou falando para vocês é verdade ou não, comprove por si mesmo, e vocês vão ver que Cristo ele ressuscitou dentre os mortos. A gente tem testemunha histórica de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Logo, meus irmãos, o que a gente pode entender aqui é que a ressurreição de Jesus ela não foi uma mentira ou algo inventado que foi fantasiado pelos discípulos, como muitos céticos afirmam no nosso dia. Os céticos da fé cristã, eles costumam dizer que Jesus não chegou a morrer. Por isso que a gente pode falar de um Cristo que está vivo, ou que viveu depois de algum tempo com os seus discípulos. Porque eles falam, olha, Jesus não morreu na cruz do Calvário, ele não chegou a morrer. Outros falam que os discípulos furtaram o corpo de Jesus. Há outros céticos que dizem que os discípulos foram ao túmulo errado, por isso chegando lá não viram o corpo de Jesus. No entanto, todas essas possibilidades são ilógicas, já que os discípulos e muitos cristãos do primeiro século, o que eles fizeram? Morreram professando um Cristo ressurreto. Os apóstolos morreram confessando o Cristo ressurreto. E 500 pessoas morreram professando o Cristo ressurreto. Ou seja, a gente tem argumentos históricos para falar da ressurreição de Jesus. Além disso, os apologetas da fé cristã, eles destacam que a ressurreição de Jesus, ela deve ser crida por nós, por ela estar também além dos fatos. Os fatos são importantes para a gente, mas além deles está a implicação da ressurreição de Jesus para quem? Para cada um de nós. E esse é o argumento do apóstolo Paulo no decorrer da caminhada desse capítulo. O argumento é simples do apóstolo Paulo. Se Cristo não ressuscitou, então não temos esperança para a vida após a morte. Somos infelizes, comamos, bebamos e morramos, pois a nossa existência se limitará apenas a isso. Mas porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Então, se Cristo não ressuscitou, meus irmãos, em vão que nós estamos fazendo aqui. É vão. Nós estamos perdendo tempo das nossas vidas. Se a gente não acredita na ressurreição de Jesus, não faz sentido estar aqui. A gente pode comer, beber e morrer, e acabou. Vive como existencialista nos nossos dias. Como que não acredita, acabou, morreu, acabou, e pronto. Esse argumento vai além dos fatos. A ressurreição de Jesus, ela permite um argumento além dos fatos que são colocados para a gente. Agora, existem argumentos? Existem argumentos. É claro que existem argumentos. Mas a gente trabalha uma perspectiva muito maior. E aí entra o elemento da fé. A gente compra o pacote completo de um Cristo morto e de um Cristo ressuscitado dentre os mortos. Dos versos 8 ao 10, melhor dizendo, o próprio apóstolo Paulo ele vai se colocar como uma das testemunhas da ressurreição de Jesus para fortalecer ainda mais o seu argumento de que a ressurreição de Jesus ela é amparada por testemunhas. Ele vai dizer o seguinte do verso 8. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Note que o apóstolo Paulo ele se coloca como uma testemunha da ressurreição de Jesus, e ele faz isso de um modo bastante humilde. É como se ele estivesse dizendo, olha, até eu, alguém que veio a ser um apóstolo bem tarde,
que perseguia a igreja de Cristo, que matava os cristãos, tive o privilégio de Jesus aparecer para mim antes da minha conversão. E a gente conhece o relato desse episódio na vida de Paulo. Atos 9 nos fala que o apóstolo Paulo estava caminhando para a velha estrada de Damasco e ele tem um encontro com Cristo. Ele vê o Cristo ressurreto. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo também era uma testemunha viva de que Cristo havia ressuscitado. Mas primeiro ele coloca os apóstolos, os 500, o irmão de Jesus, aí depois ele diz, olha, depois de um tempo, eu também vi o próprio Cristo ressurreto. Esse é o argumento que ele coloca aqui. No verso 11, Paulo ele vai concluir essa primeira parte, então, do seu argumento dentro do capítulo 15, sobre a ressurreição de Jesus, afirmando que foi dessa forma apresentado Jesus, morto e ressurreto, que os apóstolos e Paulo pregavam o evangelho. No verso 11 ele diz, portanto, e aqui ele arremata o seu argumento inicial, ele diz, seja eu ou sejam eles, assim pregamos, e o ponto principal, assim vocês creram. Foi assim que vocês receberam o evangelho. Agora, o que espantava o apóstolo Paulo é que eles estavam se desviando da verdade do evangelho. Foi dessa forma que a igreja de Corinto recebeu o evangelho de Cristo. Ou seja, não havia motivo para eles desacreditarem na ressurreição de Jesus. Na verdade, havia muitos argumentos para que eles pudessem continuar crendo na ressurreição de Jesus. O ponto, meus irmãos, para nós é que esse mesmo evangelho, dessa mesma forma, ele foi pregado pelos apóstolos à igreja do primeiro século, e essa mesma mensagem, ela chegou até nós nos nossos dias. Foi esse mesmo Cristo que foi anunciado para nós. Um Cristo que morreu com um propósito muito claro de nos substituir na cruz do Calvário, de aplacar a ira de Deus que era para ser derramada sobre mim e sobre vocês. Mas esse mesmo Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos. E ele vive. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Isso tem implicação para as nossas vidas. Dito tudo isso, eu quero trazer algumas aplicações desse texto de modo bem geral para as nossas vidas. Primeiro, continuemos firmes, crendo na ressurreição de Jesus e, ao mesmo tempo, propagando essa verdade ao nosso mundo. Os romanos, eles crucificaram muita gente, mas apenas um desses crucificados, Jesus Cristo, morreu pelos nossos pecados. Se fez pecado por nós na cruz do Calvário e assim nos livrou da ira de Deus e da condenação eterna. Mas esse mesmo Jesus, meus irmãos, ele também ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Ele está assentado à destra do Pai. E ele vive, ele reina sobre as nossas vidas. E ele é Senhor sobre essa igreja. E ele continuará sendo o Senhor da nossa igreja. O que nós devemos fazer diante disso? Se apeguem cada vez mais a essa verdade. E não negocie essa verdade por nada nesse mundo. Isso é essencial para a nossa fé. Não dá para fazer negócio com a ressurreição de Jesus. Se apeguem à doutrina da ressurreição. É um axioma para a nossa fé cristã. A gente não negocia. É dogma. É dogma. A gente não negocia. É nosso. Segundo, a ressurreição de Jesus, ela também é muito prática. E ela implica diretamente na nossa vida. Pelo fato de Jesus Cristo ter ressuscitado, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, em um velório de um cristão, que aquela realidade de morte não é o fim da história daquele que morreu em Cristo. Podemos encarar a morte sabendo que ela não tem a palavra final sobre a nossa vida. Por que um velório de um cristão é diferente de alguém que não é cristão? A gente encontra as pessoas cantando, até mesmo com semblante de alegria, por mais que a pessoa ali seja alguém querido, porque a gente sabe que a morte não colocou um ponto final para aquela pessoa. Então a ressurreição de Jesus, ela é prática para as nossas vidas. Se a gente abre mão disso aqui, meus irmãos, os nossos velórios têm que ser iguais aos velórios do mundo. De tristeza. Se Cristo não ressuscitou, acabou. Aquele ente querido seu que morreu, acabou. Nunca mais você se encontrará com ele. Então a ressurreição de Jesus, ela é prática para as nossas vidas. A gente sabe que a morte, ela entrou por causa do primeiro Adão e por causa do seu pecado. Mas no segundo Adão, a Bíblia deixa muito claro, e esse segundo Adão é Cristo, todos serão vivificados. Alguns serão vivificados para condenação eterna, porque comparecerão diante do tribunal de Deus, e outros para a vida eterna. Aqueles que morrem em Cristo têm garantia de se apresentarem para a vida eterna. Por isso, diante de um velório, a gente pode cultuar o Senhor, e fazer isso até mesmo com alegria, porque a gente sabe que a morte não foi um ponto final para aquela pessoa. Ou seja, é prática
essa doutrina. Às vezes a gente tem aversão às doutrinas bíblicas, porque a gente diz, isso não tem nada de prático. Não, queridos, tem muito elemento prático na doutrina da ressurreição. Ela é muito prática para as nossas vidas. Se apeguem à doutrina da ressurreição. Por isso que o apóstolo Paulo dedica um capítulo e o maior da carta para trabalhar a doutrina da ressurreição. Por quê? Ela é essencial para a nossa vida. Por fim, pelo fato de Jesus ter ressuscitado, nós que estamos em Cristo temos todas as garantias de que o nosso trabalho, ao pregar o evangelho do Cristo ressuscitado, não é inútil ou sem propósito, pois é algo que tem importância para toda a eternidade. Portanto, meus irmãos, nesse domingo de Páscoa, como destaca o nosso calendário, não se esqueça de que a ressurreição de Jesus muda tudo na nossa vida. Sem ela não temos evangelho, sem ela não temos salvação, sem ela não temos mensagem salvadora a esse mundo, e sem ela não temos esperança futura para as nossas vidas. Então a ressurreição de Jesus, ela muda e muda tudo. Por isso nós estamos aqui nessa manhã, tirando esse tempo para celebrarmos a ressurreição de Jesus. Que Deus nos abençoe no decorrer dessa caminhada. Vamos orar? Pai, nós agradecemos o Senhor por esse momento de exposição da Tua Palavra, por esse momento, ó Deus, do qual nós podemos entender tudo aquilo que a Tua Palavra tem a nos ensinar, melhor, esse texto teve a nos ensinar sobre a ressurreição de Jesus. Nós podemos compreender quanto é importante a ressurreição para as nossas vidas e pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo não nos deixe esquecer jamais dessa realidade. Que nós possamos sempre lembrar da ressurreição de Jesus, estarmos apegados a essa verdade, porque nós sabemos que isso tem implicações práticas para a nossa vida. Que nós possamos viver de acordo com a verdade da Tua Palavra, recebendo o pacote completo de um Cristo que morreu, mas de um Cristo que também ressuscitou dos mortos. E porque Ele vive, nós também podemos crer no amanhã. Nós também viveremos com Cristo pela eternidade afora. Que o Teu Espírito Santo traga essa verdade ao nosso coração, que ela seja fixada no nosso coração. É no nome de Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, agora a gente vai passar para uma outra parte também importante, nesse domingo, nessa parte da manhã de celebração, a ressurreição de Jesus. Quero convidar aqui o reverendo Osmar, ele vai ministrar a Santa Ceia nesse momento, a gente vai participar da ceia, está com a oportunidade de dar continuidade.